Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos aqui hoje para mais uma aulinha. E a nossa aulinha hoje está muito interessante. Nós vamos falar de um tema super legal e curioso. Você já parou para pensar como que eram as escolas no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá? Eu sou a professora Aline e trabalho com as disciplinas de História e Geografia. E hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante. Nós vamos ver como que eram as escolas no passado, compará-las com a nossa escola do presente e pensarmos, imaginarmos como que serão essas escolas no futuro. Vamos lá? Para a nossa aulinha de hoje, nós vamos utilizar o livro Buriti mais História, tudo bem? E para começar, pessoal, eu trouxe aqui para vocês duas fotos de uma escola aqui da nossa cidade. Isso mesmo, essa escola fica lá no bairro Martins e ela se chama Escola Estadual Doutor Pimentel Duarte de Ulloa. Na época em que ela foi criada, ela tinha o nome de Grupo Escolar de Minas Gerais. Observem como que ela era quando ela foi criada. Vejam só que quase não haviam casas próximas, a rua era de terra, a foto está cinza, porque naquela época ainda não existiam fotos coloridas, né? Nós vamos ver um pouquinho dessa evolução da tecnologia, né? Analisando as escolas, e nós podemos ver essa mesma escola, pessoal, aqui embaixo, hoje. Essa escola atual, veja como está diferente. A construção é um pouco diferente, a rua é uma rua asfaltada com muitos carros. Observem quantas diferenças daquele tempo, 1932, para o nosso tempo atual, 2020. Viram só quantas transformações? E lá na página 72 do nosso livro tem uma foto que mostra para nós como as escolas eram diferentes. Vejam bem, há cerca de 80 anos atrás, nós temos aqui a representação de uma escola. Observem como que eram as carteiras, os bancos, a mesa da professora, as salas. Será que se parecem com as nossas? Essa aqui, pessoal, vamos olhar a legenda aqui desta fotinha. Sala de aula do Colégio São Luís, município de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, de 1938. Observem que é tudo diferente, né? Um ambiente diferente. A foto está em preto e branco, né? Conforme eu já falei para vocês, naquela época não existiam fotografias coloridas como existem hoje, né? E aqui embaixo tem uma atividade que diz o seguinte, número 1. Descreva a sala de aula mostrada na foto e compare-a com a sua sala de aula. Eu vou mostrar para vocês outras fotos que vai ajudar vocês a compreender essas diferenças, tudo bem? Há cerca de 100 anos, as crianças que iam à escola aprendiam a ler, escrever, a resolver problemas de matemática. Além disso, tinha aulas de canto, de desenho, de caligrafia. Caligrafia, vocês sabem o que é? No primeiro ano, geralmente a gente tem um caderninho de caligrafia, né? Que é um caderno que tem as linhas separadinhas que a gente usa pra gente treinar a letrinha para ela ficar redondinha, do tamanho certinho. Se vocês ainda não viram, vocês ainda vão ver muito, tá bom? E atualmente, o que você tem aprendido na sua escola? Para responder essas questõezinhas aí do livro, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente fazer algumas comparações, para a gente fazer algumas análises, porque isso vai nos ajudar a responder, tudo bem? Observem para vocês verem essa sala de aula aqui. Antigamente, pessoal, era comum separar os meninos das meninas, isso mesmo, eram salas diferentes e o que cada turma aprendia também era diferente. As meninas aprendiam
trabalhos domésticos. Já os meninos aprendiam a escrever, a ler, a fazer contas. Mais pra frente eu vou passar um videozinho mostrando isso direitinho pra vocês, tudo bem? Nessa sala aqui, é uma sala que a gente chama de mista. Nós podemos ver meninas e também meninos. Observem, aqui nós temos uma menina, um menininho. Observem, pessoal, como que era a arquitetura daquela época. Olha só, uma porta bem grande, com aqui o portal oval, grandes janelas para iluminar, né? Porque não tinham luzes como nós temos hoje, né? Com essa capacidade de iluminar a sala para a gente aprender direitinho. Os móveis, né? Tudo diferente. A lousa, vejam, pessoal, que a lousa aqui é o quadro negro, né? Nós vamos falar um pouquinho mais dessas mudanças das lousas um pouquinho para frente. Aqui, pessoal, eu coloquei a cena do cotidiano da biblioteca do Grupo Escolar Minas Gerais, que é aquela escola Dr. Domingos Pimentel de Ulloa, que eu falei para vocês no início, né? A escola estadual, lá na década de 30. Observem como que tá tudo cinza. Nós temos aqui um globo, né? Que o globo ele nunca deixou de estar presente no ambiente escolar, né? Temos aqui as mesas, as crianças brincando e ainda tem mais algumas fotinhas para a gente fazer algumas análises. Observem para vocês verem esta fotografia, inclusive ela está lá no começo da nossa aula. Olha só, vamos ver o ambiente, uma sala grande, com janelas bem amplas, né, grandes para iluminar dentro da sala. A gente não vê aqui luz artificial, né, a luz elétrica. Olha o móvel, como ele é diferente, né? A mesa da professora, o globo. E observem, pessoal, que aqui só tem meninos. Essa aqui já é uma sala só de meninos. Vamos ver mais algumas aqui. Nós temos aqui outra sala, que também já é uma sala mista, com o professor lá na frente. Né? Observem que ele está com uma régua aqui bem grande. Observem os móveis, né? Essas carteiras, pessoal, elas eram feitas de madeira pura, então elas são super pesadas. Eu já tive a oportunidade de sentar em uma delas, só que era duplo, um assento duplo. Eu vou mostrar para vocês também como que é. Elas são pesadíssimas, né? Aqui mais uma fotinha, né, com um quadro negro. Observem, pessoal, que não tem muitas coisas coloridas como nós temos nas nossas salas, né? Não tem alfabeto aqui em cima, não tem material, muito material pedagógico, porque naquela época realmente não existia, né? Aqui nós temos um armário no fundo. E vamos seguindo. Agora, pessoal, eu vou passar um videozinho para vocês, bem curtinho, que fala direitinho como que era essas escolas do passado, tudo bem? Vamos lá? A forma como nossos avós aprenderam antigamente é diferente de como você aprende hoje. Antigamente era difícil a criança dar opinião, ou até mesmo sentir carinho. Muitas crianças eram castigadas. Elas apanhavam com a palmatória, puxões de orelha, ficavam de joelhos no milho. E as meninas, elas não aprendiam o que os meninos aprendiam. As meninas aprendiam a bordar, a cozinhar. Já os meninos, eles aprendiam a ler, a contar. Ainda bem que aconteceram mudanças nas escolas, hein? As salas de aulas de antigamente eram diferentes das salas de aula de hoje. Antigamente, todos os quadros eram escuros. Hoje, a maioria dos quadros são brancos. Antigamente, nas salas tinham poucos móveis. Hoje, existem estantes com livros, mais informações, mais imagens que estimulam o aprendizado da criança. Em cima das bancadas de antigamente, tinha um espaço para o lápis e para o tinteiro. As bancadas eram pequenas para sentar uma criança ou grandes para sentar duas crianças. As salas de aulas de antigamente tinham mais crianças e a de hoje tem menos, o que melhorou a qualidade na educação. Os uniformes das crianças de antigamente eram mais arrumadinhos, tinham gravatas, cabelo arrumadinho. As crianças de hoje se vestem mais confortáveis,
para poder brincar mais à vontade. E a sua sala de aula, como é? Crianças, vocês viram que interessante o vídeo? Que legal! Quantas diferenças! Ainda bem que a escola evoluiu, não é mesmo? Ainda bem que hoje nós podemos usar roupas mais tranquilas, fresquinhas, né? Que nos permitem ficar mais à vontade na escola. Antigamente os uniformes eram assim mesmo. Todas as menininhas de sapato, meião, saia preguiada, os meninos também de gravatinha. Era dessa forma mesmo. E os castigos realmente existiam, mas hoje isso não existe mais, né? A tecnologia, a psicologia, a educação tem nos mostrado que isso não é muito legal, né? Nós, crianças são muito inteligentes, uma boa conversa, orientação é fundamental. E vocês compreendem quando a gente ensina, quando a gente explica, não é mesmo? Então, pessoal, eu trouxe aqui também mais uma fotinha de uma escola aqui de Uberlândia. Eu não sei se vocês conhecem, esse aqui é o famoso museu, né? A Escola Estadual de Uberlândia. E aqui nós temos ela lá no passado e nós temos ela hoje no nosso presente. Observem que a arquitetura não modificou, isso mesmo, porque ela é considerada um patrimônio da cidade. Então ela não pode ser modificada, ela pode ser restaurada, ela pode ser pintada de novo, mas ela tem que manter essa arquitetura. Mas nós podemos ver as diferenças aqui em tudo que está à sua volta. Observem que aqui a rua era calçada de pedra, né? Era por calçamento de pedras, né? Quase não tem casas aqui no entorno. Algumas pessoas andando, carros também não tem, né? E aqui, pessoal, nós temos o museu atual, né? Com a pessoa aqui, carros já da nossa época, né? A praça toda calçadinha. Essa escola aqui, ela fica lá no bairro Fundinho. Então dá pra gente perceber ela no passado e ela hoje. Olha só, também é uma fotografia em preto e branco. Lembram para vocês quando eu falo em sala de aula que a gente tem que colorir os nossos desenhos? Porque senão fica tudo cinza, diferentes tons de cinza. Cadê a alegria dessa foto, pessoal? É uma foto triste, não é? Olha só como fica bonita e alegre uma foto colorida. Então não vamos esquecer de colorir os nossos desenhos, tudo bem? Ninguém quer ficar numa cidade toda cinza, numa sala toda cinza, não é mesmo? Então tá bom. E aqui, pessoal, lá na página 73, nós temos mais algumas informações muito importantes. Um tempo atrás, pessoal, isso não é muito longe não, porque tem escolas aí que eu mostrei para vocês que é de bem antigamente, né? Mas isso aqui são fatos recentes. Eu já cheguei a pesquisar em enciclopédias e é isso que o livro vem trazendo para nós. Você sabia? As pesquisas para os trabalhos escolares eram feitas em livros, enciclopédias, revistas, jornais. Não havia internet. Isso mesmo. Os uniformes eram obrigatórios em todas as escolas. Isso mesmo. Como eu já falei, e fui muitas vezes na biblioteca municipal da cidade em que eu nasci fazer pesquisa. Não existia internet. Mesmo quando eu fiz faculdade também, não existia internet como existe hoje, não. A gente tinha que ir lá na biblioteca da UF para fazer as nossas pesquisas. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns materiais que a gente usava, né, nas nossas pesquisas. E ainda hoje a gente usa também, né, mas não é tão comum. Hoje o mais comum e prático é consultar na internet, né? Mas a gente não pode desprezar os livros, porque eles são muito importantes. Os jornais, né, online, revistas. E aqui tem a enciclopédia Barça, que era muito famosa, que a gente pesquisava muito. Nós temos jornais, né, aqui em preto e branco também, as principais folhas do país. Nós tínhamos revistas científicas, né, super interessante. Também tinha de outras áreas, né, como moda, esporte. Mas era nesses materiais que a gente fazia pesquisa. Não era fácil igual hoje não, que a gente vai lá na internet e encontra muitas coisas, né? Então vamos lá para a nossa questãozinha número 2. Marque um X nas afirmações que correspondem à sua rotina escolar. Uso obrigatório de uniformes escolares. Será que a nossa escola
cobra o uso obrigatório de uniformes? Se sim, você vai, faz um X, se não, você deixa em branco. Aulas de canto e caligrafia. Vocês têm aulas separadas, um horário para aprender só canto e caligrafia? Hã? Será que tem? Se tiver, marca um X. Se não tiver, não marca nada. Número 3. A número 3 já está prontinha aqui para nós, porque para fazer a aulinha de vocês eu uso o livro digital do professor, então já veio marcada, mas a gente analisa juntos, tudo bem? Então nós temos aqui, circule o que não faz parte da escola do passado. Olha só, será que no passado existiam armários? Existiam, né? Existiam janelas? Sim. Existiam carteiras? Sim, de outro modelo, mas existiam. Será que existia essa roupa aqui toda moderna da professora? Não. As professoras também usavam roupas super comportadas, né? Todas manga comprida, até aqui no pescoço. Então, essa roupinha aí da moda não fazia parte. Vamos fazer um círculo aí, tá bom? Nós temos aqui também, pessoal, alunos com Walkman, não fazia parte daquela época. Computadores, né? O notebook, tablets. Olha, vocês podem circular todos esses aqui, tá? E nós temos aqui no fundo, pessoal, uma tela interativa no lugar do quadro. Nós vamos ver, pessoal, que no passado existiam os quadros negros e também verdes escuros, né? Depois nós temos o quadro branco, que é o que nós usamos hoje na nossa escola, né? Com o pincel. E já tem escolas com as telas interativas, que é uma tela muito parecida com a do nosso celular, que você vai lá, interage com ela, vai clicando, né? Para vocês verem como que vão evoluindo, né? Os objetos, como que a tecnologia vai transformando tudo. E pessoal, não é só isso, os materiais escolares também sofreram muitas modificações, eles estão muito diferentes. Observem, os materiais escolares também mudaram. Antigamente as crianças escreviam com uma caneta com ponta de metal que mergulhava na tinta. É a caneta tinteiro. Eu coloquei aqui para vocês duas fotos para vocês verem como que era. Lá antigamente eles usavam a pena de galinha. Depois da pena de galinha, para a evolução daquela época, eles começaram a usar essa caneta aqui de ferro, mas que também precisava molhar na tinta. E hoje nós temos uma infinidade de modelos de caneta, que não precisa de tinta de nada, já vem no próprio tubinho da caneta. Olha só como que evoluiu. O caderno de caligrafia com linhas especiais era muito usado para os alunos aprenderem a escrever com letra bonita, né? A caligrafia era muito valorizada nessa época, né? Alguns objetos usados pelos alunos no passado continuam os mesmos, como o lápis de couro, o lápis preto e a borracha. Eles apenas se modernizaram, né? Vem embalagens mais bonitas, tem um design diferente, mas é basicamente igual daquela época, né? Parecido. E eu trouxe aqui para vocês alguns materiais, pessoal, que são muito diferentes do que nós usamos hoje. Olha só, nós temos aqui o mata-borrão, é o nome que tinha o carimbo. Depois eu vou mostrar para vocês aquele carimbo que nós usamos na sala de aula, como é diferente. Até o nome, né? Nós temos aqui o frasco para tinta, né? Frasco de goma. Isso aqui, goma, pessoal, é aquela cola que nós usamos, né, na escola. A tinta era usada para caneta. Os estojos, né, eles eram de madeira, não é igual de hoje que tem tecido sintético, tem uma infinidade de modelos, né, era de madeira. Nós temos aqui um alongador de lápis. O que é isso? Quando o lápis ia ficando pequenininho, colocava aí e dava para usar até acabar. Nós temos um modelo aqui de apontador de mesa, né, a manivela. Nós temos caneta com pena metálica, usada até os anos 60. Até aí mais ou menos a época dos nossos avós, né? Carteiras duplas usadas nas salas de aula. Repare que esta mais antiga tem um reservatório de tinta no centro. Aqui, ó. Então, olha só, a pessoa sentava aqui e a mesinha era essa aqui. E vejam que eram assentos duplos, né? Aqui, olha como que eram as mochilas de antigamente, pessoal. Parece com as nossas. O relógio, a estante de madeira e vidro, né, que guardava cadernos, nós temos lá na nossa sala. Agora vamos ver como que é esse material hoje.
Olha só, pessoal, como que o relógio, nós temos aqui o smartwatch, né? Que é totalmente diferente. Olha o estojo, os lápis, né? Naquela época era de madeira, olha como que é hoje. Olha as nossas carteiras, pessoal, que diferença, são muito mais leves, né? Branquinhas, muito diferente. Olha o carimbo, lembra do mata-borrão? Olha só, nós temos esse carimbo, que é o que eu uso na sala, né? Totalmente diferente, não precisa de tinta, não precisa de nada. A mesma coisa que a caneta, também não precisa de ficar carregando vidro de tinta. Olha o armário, pessoal, armário de aço. Temos também os armários em MDF, né? Eu coloquei aqui esse de aço porque é o que nós temos na nossa sala, mas existem outros modelos. Olha as mochilas, lembra da mala que eu mostrei para vocês? Quanta diferença, né, pessoal? Como tudo vai mudando e modernizando. Agora, pessoal, nós temos aqui uma quarta questãozinha. Ligue os objetos escolares mais comuns no passado à pasta e os objetos escolares mais comuns no presente à mochila. Então você vai olhar, a régua de madeira era mais comum no passado ou hoje? Aí você vai ligar aqui, tá? A mesma coisa, as canetinhas hidrocor. Será que era mais comum no passado? Aí você liga aqui. Ou será que elas são mais comuns hoje? Aí você vai ligar aqui na menininha com a mochilinha de rodinha. Que vai definir aqui, pessoal, as mochilas, olha só. E também o uniforme, né? Ó, o uniforme todo bonitinho daquela época, arrumadinho, né? E hoje, o uniforme mais leve, mais flexível, né? Que nos deixa mais à vontade. O apontador de acrílico também é a mesma coisa. E o estojo de madeira também. Você vai ligar ou no passado ou no presente. Número 5. Pergunte a um adulto de sua família como era o material escolar no tempo dele na escola. Registre essa lembrança em um desenho. Traga para a sala de aula e mostre para os seus colegas. No caso, vocês vão mandar para mim, tirar uma fotinha e mandar junto com a fotinha da atividade. Tudo bem? Agora, pessoal, eu queria fazer uma proposta para vocês. Nós já falamos sobre a escola do presente. Em várias aulas nós estudamos os ambientes escolares, as escolas, a nossa escola, como que ela é, os espaços que ela tem, quem trabalha em cada departamento. Hoje nós vimos como que era a escola do passado, né? Eu mostrei para vocês os materiais, como que eram os ambientes, né? O que eles aprendiam. Agora eu quero desafiar você. Como que você acha que é a escola do futuro? Como que você imagina essa escola? Nós já vimos grandes diferenças entre as do passado e as de hoje, não é mesmo? Mas como que a gente pensa que vai ser essa escola do futuro? Você já parou para pensar nisso? Eu vou mostrar para vocês algumas tecnologias que já existem. E a partir daí a gente pode pensar como que vai ser esse nosso futuro então. Tudo bem? Olha só. Aqui eu trouxe para vocês os hologramas, que são a projeção de vários desenhos no ar. Isso aqui já é muito usado em filme, né? Também em laboratórios de pesquisa. Observem que há uma projeção de imagens no tempo, né? No ar. Então, esse aqui é um tipo de tecnologia que eu acho que vai ser desenvolvido e vai ser muito importante. Aqui, pessoal, nós temos uma sala de aula, também super moderna. Observem que o quadro aqui branco não existe. O que nós temos aqui também é uma tela bem grande. As mesas são totalmente diferentes. Elas não são mais enfileiradas, nem naquele círculo que a gente gosta muito de fazer na sala. Elas são organizadas aqui em 3, né, em grupos. Observem o ambiente, como que é diferente. Então aqui dá pra gente ter uma ideia então de uma escola mais futurista, que é o que a gente chama, né, uma escola do futuro. Então, agora a minha proposta é o seguinte, é com vocês agora. Faça para mim um desenho bem lindo de uma escola que você imagina para o futuro. Coloca aí a sua imaginação para funcionar e pensa como que seria uma escola para você no futuro. Como que seria o quadro? Como que seriam as carteiras, os materiais escolares? Você faz esse desenho para mim em uma folha separada, tira uma foto bem bonita. Não esquece de colorir. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente não colore fica tudo cinza?
Vocês viram as fotos da época que não existiam fotografias coloridas, fotos digitais? Então, vamos lembrar sempre de colorir os nossos desenhos, porque tudo em diferentes tons de cinza não é legal, não é mesmo? E eu vou ficar esperando a atividade de vocês então, tudo bem? E aqui, pessoal, nós temos as referências, que são alguns sites que eu retirei, material trabalhado nessa horinha. Quem quiser dar uma conferida, é só acessar, tá tudo direitinho, tudo bem?